Em verdade eu digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão dos céus, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. João 6:32. Seja muito bem-vindo ao mais novo episódio da nossa série de mensagens Trago Verdades. Sim, hashtag Trago Verdades para vocês. Porque nós estamos aqui, como você já deve ter percebido, nessa série de mensagens curtas, falando em todas as passagens, primeiramente aqui no livro de João, onde Jesus usou a expressão, em verdade eu te digo. Lembrando que o episódio número 1, que fala sobre o grego original, a palavra amém, 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 quando Jesus nos chama a atenção para algo tão importante. E o texto de hoje é uma continuação do episódio anterior. Se você perdeu o episódio número 9, dá uma olhadinha aqui no card, vai lá, assiste, porque tá imperdível. Sabe por quê? Porque Jesus nos repreende a mim, repreende a você, falando, olha, eu multipliquei os pães, eu dei os pães para vocês comerem, e vocês só estão aqui, atrás de mim, porque vocês querem encher a barriga, porque vocês querem o alimento. Mas agora, hoje, nós estamos dando uma continuidade, dizendo que essa relação utilitarista de buscar a Deus só por causa de bênçãos, ele vai um pouco mais fundo. Ele aprofunda esse diálogo, e você vai ver aqui no versículo 27, ele vai dizer, não trabalhem pela comida que perece, pela comida que estraga, mas trabalhem pela comida que gera vida eterna. E ele vai além, ele diz, olha, vocês estão dizendo que Moisés deu o pão dos céus para vocês quando o povo de Israel era peregrino lá no deserto. E eu vou dizer a verdade. Primeiro, não foi Moisés quem deu o pão. Foi o meu pai quem fez o maná descer e alimentar o povo naquela época. Agora eu vou dizer algo para vocês. Deixe de lado este alimento que é perecível. Esse alimento que se deixar aí estraga. Esqueça, não é disso que eu estou falando. Não estou falando de coisas terrenas, materiais, carnais, físicas. Estou falando de algo espiritual muito mais profundo. Se você acha que Moisés deu algum pão para vocês, entendam, é o meu Pai, o próprio Deus, quem dá o verdadeiro pão para vocês. O que Jesus está dizendo? Olha, em outras palavras, eu sou o alimento da vida de vocês. Eu sou o sustento da vida de vocês. O que é o pão para nós? O pão para nós nada mais é do que aquilo que nos traz energia, que nós comemos e que logicamente vai nos trazer sustento e saúde. Você tem que entender que a palavra pão, no primeiro século, ali naquele momento quando Jesus está dando este ensinamento, era algo que era vital. Principalmente as camadas mais pobres da população não tinham acesso diário a carnes, a legumes, principalmente naquela região, a uma série de vegetais. Era muito escasso tudo isso. E qual era o alimento padrão, básico, que toda a população, principalmente aqueles que mais necessitavam, corriam atrás? O pão. O pão simboliza vida, simboliza sustento, simboliza o alimento básico, necessidade básica. Olha que história interessante, só para vocês terem ideia, quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles foram pregar essa mensagem para os povos indígenas e eles começaram a falar que Jesus era o pão da vida, que Jesus era o nosso verdadeiro alimento espiritual, um alimento que não perece, mas que nos leva para a vida eterna, que nos sustenta e nos mantém fortes para ir para a eternidade. E os indígenas não entenderam nada, dizendo, pão? O que é isso? Porque não existiam essas palavras em seus vocabulários. Eles não eram adeptos do pão, como eram os europeus que chegaram aqui. E aí então, os jesuítas tiveram uma ideia brilhante, isso é uma história verídica. Foram estudar qual era o alimento básico desses povos originários. E perceberam que o alimento básico para eles, ao contrário do trigo lá de Israel e da Europa, o alimento básico aqui era a mandioca. Era da mandioca que eles se alimentavam, ela ou cozida ou ralada fazendo farinha e produzindo as tapiocas. E então eles fizeram uma transliteração na hora de traduzir esse texto. E ao invés de dizer Jesus é o pão da vida, eles diziam Jesus é a mandioca da vida, Jesus é a tapioca da vida, ele é o alimento básico para a vida de vocês. E então os povos originários disseram, agora nós entendemos, agora faz sentido, Jesus é o nosso sustento. E é por isso que eu estou aqui neste dia trazendo esta mensagem, trago verdades para vocês. Jesus é o nosso sustento básico, necessário. Sem ele não há vida, sem ele não há vigor, sem ele não há saúde. Precisamos de Jesus, assim como precisamos do alimento diariamente, precisamos de Jesus diariamente também.
Eu costumo até brincar que, no meu caso, que tô aqui, né, gordinho, eu posso ficar vários dias sem me alimentar. Eu posso ficar vários dias sem comer, apenas tomando água ou isotônicos, e eu tenho certeza que eu não vou ficar enfermo, porque eu tenho muita reserva de energia. Mas na vida espiritual não é assim que funciona. Na vida espiritual nós precisamos de Jesus diariamente. E como eu estou dizendo sempre para alguns amigos e irmãos aqui mais próximos, de que maneira nós queremos viver com Deus na eternidade, nós desejamos passar a eternidade adorando a Deus, se aqui, nesse tempo presente, nós não temos 5 minutos para nos dedicarmos à leitura da palavra, ao pão da vida que é Jesus, a um tempo de oração, à prática das disciplinas espirituais. Não faz sentido, essa conta não fecha. Quero viver eternamente com Deus, mas não quero gastar nenhum tempo, nenhuma energia, nem 10 minutos do meu dia com Ele aqui. Então, meu conselho de amigo, trago verdades para você. Deixa de ser preguiçoso, vai gastar tempo lendo a Bíblia, vai gastar tempo orando, falando com Deus, vai gastar tempo em comunhão com seus irmãos em Cristo, vai gastar tempo trabalhando a piedade no seu coração, praticando todas as disciplinas espirituais, porque através delas nós vamos nos alimentar do verdadeiro pão espiritual que é Jesus Cristo. Que Ele seja o seu sustento diário, que você necessite dele diariamente para todo aquilo que você precisa na sua vida. Não, lembre-se disso, lembre-se do episódio passado, não tenha uma relação utilitarista, querendo chegar lá como se fosse uma padaria, dar dinheiro e receber o pão em troca. Não, seja amigo do verdadeiro pão, que é o Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, que essa mensagem entre no seu coração, faça sentido, e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!